Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Meus irmãos, essa é a primeira aula de Escola Bíblica Dominical virtual que nós vamos ministrar a vocês livres em Cristo. Por isso eu quero chamar de Escola Bíblica Dominical Livres em Cristo. É muito bom estar com vocês, mesmo que virtualmente, mas o objetivo dessa escola bíblica dominical virtual é justamente manter o vínculo daqueles que saíram do programa de recuperação, manter esse vínculo com a obra. Esse é o primeiro objetivo. Concomitantemente, porque não é um mais importante do que o outro, os dois caminham juntos. O segundo objetivo é fornecer subsídios para aqueles irmãos que não estão tendo condições, devido a vários fatores, de não participar de uma escola bíblica dominical numa igreja. Então nós queremos dar esta ferramenta para os irmãos para poder ajudar vocês. E é uma bênção para nós do Movimento Jovens Livres. Falo como coordenador do programa bíblico do internato e também coordenador da educação cristã. É nossa obrigação, nosso prazer também, acima de tudo, está fornecendo ajuda para aqueles irmãos que saíram do programa. Estão caminhando com o Senhor. Glória a Deus por isso. E aquele que não estiver caminhando com o Senhor, nós estamos chamando de volta para os caminhos do Senhor. Meus irmãos, eu escolhi para nós começarmos a tratar de um assunto muito relevante para a igreja atual. Nós no Brasil não estamos ainda sofrendo uma perseguição. A perseguição ela sempre existiu, mas velada. Mas a perseguição acirrada ela pode vir a qualquer momento. E a igreja precisa estar preparada. Vivemos tempos de paz, mas não tem garantia de que esses tempos de paz irão permanecer por muito tempo. Porque, biblicamente, nós sabemos que a perseguição virá. E de uma forma muito intensa. Portanto, a igreja precisa estar preparada para quando ela vier. O que eu tenho transmitido também à minha igreja, preparando a minha igreja na palavra e na oração, que é para, se a perseguição chegar na nossa geração, estejamos prontos para enfrentar. Por isso, meus irmãos, eu escolhi estudar com os irmãos a primeira carta do apóstolo Pedro. E eu queria pedir a você que parasse o vídeo um pouquinho, pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Você, como jovem livre, tem que ser também um bereano. Está conferindo tudo nas Escrituras. Então, durante as minhas aulas, eu pediria a você, como sempre pedi nas capelas, que você mantivesse a sua Bíblia aberta no texto. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Depois eu vou fazer uma contextualização para a gente entrar no assunto da carta. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos
segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam perscrutar. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Meus irmãos, quero contextualizar. A carta escrita pelo apóstolo Pedro, ela está situada no período do imperador Nero. Nero, como os irmãos sabem, foi o imperador mais cruel do Império Romano. Ele reinou de 54 até 68, no primeiro século. E era um cara muito excêntrico e malévolo. Nero chegou a iluminar o seu palácio com tochas humanas. Essas tochas humanas eram cristãos que eram untados com pinches, amarrado numa estaca e colocado fogo. Para os irmãos verem o quanto o cristianismo sofreu nesse período. Acreditam os estudiosos que Pedro tenha escrito essa carta por volta do ano 67, ano da sua morte. Talvez meados de 67 ele tenha escrito essa carta, já próximo ao final do seu ministério. Nero morre em 68. Então, evidentemente, foi antes da morte de Nero, porque Pedro morreu sob o domínio de Nero. E os cristãos estavam sofrendo uma perseguição muito grande. Eram perseguidos a ponto de terem os seus bens expoliados pelo império, a ponto de serem presos, torturados e muitas vezes mortos.
às vezes eram atirados em arenas para deleite dos espectadores, eles eram trucidados por feras ou por gladiadores. E o povo aplaudia aquele espetáculo horrendo. E os cristãos estavam ali, sendo expostos a todo tipo de tortura. Portanto, meus irmãos, nós nem sequer conseguimos imaginar direito como era. Pela história, nós temos conhecimento de algumas coisas, mas com certeza era muito pior. Então, o apóstolo Pedro está escrevendo para irmãos que estão vivendo dentro desse contexto. Por isso, essa carta é chamada por alguns estudiosos de carta à igreja sofredora. Interessante, né? Carta à igreja sofredora. A uma igreja que está sofrendo, que está padecendo, que está sendo trucidada pelo poder maligno de homens como Nero. E a esta igreja que o apóstolo Pedro transmite uma palavra de esperança, uma viva esperança. Por isso eu disse que é pertinente estudarmos a carta escrita por Pedro, a primeira carta, porque não estamos vivendo nada parecido por enquanto, mas não sabemos o que há de vir. Sabemos que dias de perseguição aguardam a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Portanto, devemos estar preparados. Vamos ao texto. Como já contextualizei, um texto a gente não pode... Ele não surge do nada, do acaso, ele não cai do céu pronto, ele é gerado dentro de um contexto histórico, cultural, geográfico. Então, essa carta, provavelmente, Pedro estava em Roma quando ele a escreveu. E escreve para esses irmãos citados aqui, nessas localidades. A primeira coisa é se identificar. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Tanto Pedro como Paulo, os demais irmãos apóstolos, eles não usam apóstolo como título. Para eles não era título, mas a função. Por isso vem depois do nome. A função, o ministério para o qual foram designados, comissionados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso a designação apóstolo de Jesus Cristo. O Senhor Jesus os chamou, o Senhor Jesus os capacitou, o Senhor Jesus os comissionou e os enviou para pregar. Portanto, ele sabia quem ele era, de quem ele havia recebido a comissão e a quem ele estava se referindo ou se destinando a sua carta. A quem? Aos eleitos, aos escolhidos de Deus, que estavam como forasteiros da dispersão. Talvez crentes judeus que tenham fugido de Jerusalém. Os irmãos lembram quando da morte de Estevão houve uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém, que saíram e só ficaram ali os apóstolos. E eles saíram e se espalharam por outros lugares, levando o evangelho do reino. Talvez esses irmãos tenham sido desta origem da perseguição em Jerusalém. E o fato de ser forasteiros, o termo pode ser mais abrangente também. Todo cristão é um forasteiro na terra, porque a nossa pátria é celestial. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas a nossa pátria é celestial. Portanto, somos todos forasteiros. Forasteiros da dispersão. Haviam sido dispersos pelo mundo devido à perseguição. E esses aos quais ele se referia estavam nessas localidades
Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eram localidades pertencentes à região da Ásia Menor, ao norte e ao leste da Ásia Menor, atual Turquia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Se eles foram escolhidos por Deus, qual a razão da escolha? Alguns diriam, a presciência de Deus é: Deus antecipadamente sabia aqueles a quem ele ia crer em Jesus, por isso ele os elegeu. Elegeu aqueles que Deus já sabia pela sua onisciência que creriam em Jesus. Eu tenho dificuldade com essa interpretação. Não quero gerar polêmica, mas é pelo termo conhecer. Presciência significa preconhecimento. Então vem da palavra conhecer. E conhecer na Bíblia se refere a uma interação, a um relacionamento, a intimidade. Então Deus escolheu pessoas para ter intimidade com Ele, para ter um relacionamento com Ele, para interagir com Ele. E qual a base da escolha? O amor de Deus. Nada o obrigava a escolher. Deus é soberano. Ele escolheu aqueles em que Ele quis demonstrar o seu amor. Mas não precisamos também gerar polêmica com relação à escolha de Deus. O fato é que os escolhidos serão alcançados pelo Evangelho da Graça. Então, quem são escolhidos? Aqueles que ouvem e creem no Evangelho. Aqueles que são alcançados pela graça do Senhor. Então, são escolhidos pela presciência de Deus, pelo preconhecimento, pelo amor de Deus. Deus chamou a si, como diz o profeta Jeremias, com amor eterno Ele chamou, com benignidade nos atraiu até Ele. Nos chamou pelo Evangelho da Graça. Então são esses, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito. Um eleito jamais pode ser compreendido à parte da santificação do Espírito. Porque se Deus escolheu, se essa pessoa é alcançada, ela será então trabalhada pelo Espírito de Deus. E o Espírito vai operar na sua vida a obra santificadora, a moldagem do caráter, para que essa pessoa tenha um caráter compatível ao caráter daquele que o escolheu, daquele que o chamou, daquele que o elegeu. O verso seguinte já diz isso, a continuação do versículo já diz, observa, para. Essa é uma preposição que indica propósito. Então, qual foi o propósito da eleição e da santificação operada pelo Espírito na vida dos crentes? Para obediência. Essa palavra é chave. Foram escolhidos para obedecer. Obediência e aspersão do sangue de Jesus. Parece que a ordem está trocada. A aspersão do sangue deveria vir primeiro do que a obediência, porque a obra expiatória de Jesus, a aspersão do sangue, o sangue derramado na cruz para a salvação, precede a obediência, porque só vai obedecer aquele que for salvo, e salvo é aquele que tem o sangue de Jesus na sua vida, está debaixo da cobertura do sangue. Então parece que a ordem dos termos está trocada. Pedro deveria colocar primeiro a aspersão do sangue e depois a obediência.
Mas o texto no original está assim. E provavelmente o apóstolo Pedro tinha em mente o capítulo 24 de Êxodo, quando Deus deu a lei ao povo lá no Sinai. Você para o vídeo novamente e abra comigo no capítulo 24 de Êxodo. Eu já estou com a minha segunda Bíblia aqui aberta. Então, acompanha comigo. Capítulo 24, a partir do verso 1. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Observe a ordem, como as coisas são colocadas aqui. Moisés fala ao povo a palavra de Deus, as palavras que o Senhor havia dado, os estatutos, e o povo responde: tudo o que falou o Senhor faremos. Então Moisés vai e escreve essas palavras. E depois manda fazer um sacrifício e pega o sangue desse sacrifício. Tomou o sangue e pôs em bacias, a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo, verso 7. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Agora olha o verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então, primeiro o compromisso da obediência é que o povo diz: tudo que o Senhor falou faremos. Depois Moisés pega o sangue e asperge o sangue da aliança. Aspergiu sobre o povo seu sangue da aliança que o Senhor fez conosco. Talvez o apóstolo Pedro tinha em mente essa sequência. Por isso é colocado aqui a obediência antes da aspersão. Mas a lógica na nova aliança é: o sangue vem primeiro. Jesus derramou o seu sangue, a obra expiatória realizada no Calvário, o sangue que garante a nossa salvação. E é por causa desse sangue que nós podemos obedecer. A obediência de Jesus Cristo. Então vem a saudação usual em todas as cartas: graça e paz vos sejam multiplicados. A graça, nós sabemos que é um favor que necessitamos, mas é um favor que não merecemos. Portanto, é favor. E se é favor, nós não merecemos. Necessitamos, porque sem a graça não teríamos a aspersão do sangue. Sem a graça não obedeceríamos. Sem a graça não teríamos a santificação do Espírito. Sem a graça não teria eleição.
Então, meus queridos, observem o cuidado do apóstolo Pedro em apresentar essas doutrinas e atribuir ao Deus triuno. Porque aqui ele fala do Pai que elegeu, do Espírito que santifica e do Senhor Jesus que derramou o sangue. Então, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, está envolvido nessa obra salvífica. Isso é graça. A graça concedida a nós pelo Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E a consequência da graça é a paz. Que sejam multiplicadas, então, a paz. A paz é a paz com o Senhor em primeiro lugar. Sem essa paz no sentido vertical, não há paz no sentido horizontal. Precisamos de paz com Deus para ter paz uns para com os outros. Após esse início da carta, Pedro então faz no verso 3 uma doxologia. O que é uma doxologia? A palavra doxa é uma palavra grega que significa glória. Então seria uma glorificação, uma exaltação de Deus, a Deus. É o que ele faz no verso 3, quando diz, e usa esse termo, bendito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que interessante. Observa comigo. Em meio a essa doxologia, a essa exaltação de Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro diz por que ele está glorificando e exaltando a Deus aqui. Porque Deus, por causa da sua muita misericórdia, e aqui ele vai acrescentar um outro conceito doutrinário, nos regenerou. A palavra regenerar é o mesmo que nascer de novo. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Jesus disse para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E regenerar é exatamente isso. Gerar de novo. Regenerar. Trata-se então do nascimento espiritual. E por que Deus nos regenerou? Ou melhor, não por quê, mas para que Deus nos regenerou? Para uma viva esperança. Imagina aqueles que estavam esperando a qualquer momento os soldados baterem à sua porta, arrastarem a sua família junto com ele para o cativeiro, para um presídio, para ser torturados. As mulheres às vezes eram estupradas na frente do marido, as crianças mortas na frente dos pais. Por fim, os pais às vezes jogados numa arena, como eu já disse, para ser trucidados por feras ou mortos por gladiadores para deleite do povo. Imagina esses irmãos que estão recebendo esta carta. As cartas eram lidas durante a reunião do povo de Deus. Saber que eles têm o que? Uma viva esperança. Eles podem estar sofrendo, eles podem até mesmo serem martirizados por causa da fé, mas isso não lhes rouba, isso não lhes tira essa viva esperança, porque essa esperança vem da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos, é a prova de que Deus aceitou o sacrifício da aspersão de sangue e a garantia também da nossa ressurreição, que acontecerá um dia. Essa esperança é viva no coração do crente. E é isso que faz com que permaneçamos firmes
mesmo no meio de grande tribulação. Você tem a sua tribulação para atravessar, todos nós temos. Determinados momentos da nossa caminhada, a tribulação é maior do que em outros momentos. Mas todos nós temos. E no meio de qualquer que seja a tribulação, mesmo que não seja comparada a essa que os leitores originais da carta de Pedro estavam passando, mas quando vem a tribulação para nós, o que nos faz permanecer de pé e confiantes é essa viva esperança, oriunda da ressurreição de Jesus Cristo, plantada dentro de nós pelo Espírito Santo que nos santifica e que faz com que permaneçamos firmes na confiança do Senhor. Por quê? O verso seguinte diz da recompensa que o cristão tem para receber. Quando Pedro diz no verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Imagina quem estava perdendo tudo na terra, ou estava perdendo, ou estava passível de perder a qualquer momento, saber que mesmo isso acontecendo, havia uma herança para receber. E essa herança é incorruptível, ou seja, não é sujeita à corrupção, à deteriorização. Essa herança é sem mácula, ou seja, não tem mancha. Essa herança é imarcessível, essa palavra significa não murcha. Talvez Pedro tivesse em mente aqui, ao usar essa palavra, os jogos da antiguidade. Os atletas que competiam nas arenas, eles recebiam um prêmio em dinheiro, mas recebiam também uma honraria, que era uma coroa de louros. Uma coroa muito bonita, tecida de louros, folhas de louros. Aquilo era uma honraria que era colocada sobre a cabeça do atleta vencedor. Mas por mais bonita que fosse essa coroa, um dia e ela murchava. Essa que Pedro está dizendo da herança é imarcessível, ela não murcha. E ninguém pode tocar nela porque ela está reservada nos céus para vós outros. É a coroa da vida que está reservada para os crentes. Portanto, meus irmãos, imaginem o conforto, o alívio, o fortalecimento que essas palavras davam quando o Espírito Santo ministrava ao coração dos ouvintes. As cartas eram lidas na reunião pública e o Espírito ministrava ao coração do ouvinte que estava passando por essa situação já descrita por mim. Ele saber que está caminhando em busca da sua herança, que está reservada e que ninguém pode tocar. E mais, verso 6. Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Cuidado para não interpretar errado. Pastor, se estava acontecendo tudo isso com esses irmãos, como é que eles estão guardados pelo poder de Deus? E o termo guardado aqui é um termo militar. É como se uma guarnição militar estivesse guardando o povo de Deus. E mais do que uma guarnição militar, porque é o próprio Deus guardando o seu povo. Ou seja, o império poderia tocar no corpo. O império poderia prender, poderia matar, poderia trucidar, mas não poderia tocar no espírito daqueles que foram eleitos por Deus. Estão guardados, estão protegidos. Como é confortável saber disso, que aconteça o que acontecer conosco em termos de perseguição, nós estamos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé.
É algo que ninguém pode tirar de você, meu irmão. É um tesouro precioso que Deus colocou no seu coração e que ninguém pode tirar. Por mais que você venha sofrer lutas e perseguições na terra, ninguém pode tocar naquilo que Deus colocou no seu coração. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar no último tempo. Pastor, mas eu não já sou salvo? A Bíblia não diz que quem crê em Jesus está salvo? Por que Pedro está dizendo que a salvação está preparada para revelar-se no último tempo? Eu gosto de olhar para a salvação e comparar com um objeto tridimensional. Imagina um objeto tridimensional. Você tem 3 dimensões, ou seja, 3 perspectivas para olhar o objeto. Por cada perspectiva que você olha do objeto, você vai ter uma visão diferente. Imagina a salvação assim, em termos de passado, presente e futuro. Em termos de passado, já aconteceu. A obra realizada na cruz garante a nossa salvação. Chama-se justificação. Fomos justificados por Deus. Por isso temos paz. Quando você muda a perspectiva e olha em termos presentes, estamos sendo salvos. É a obra da santificação que Pedro se referiu a ela, a santificação do Espírito. Mas quando você muda a perspectiva para o futuro e olha esse objeto tridimensional na direção futura, a salvação ainda está por vir, que é a glorificação. É a consumação, a concretização na volta do Senhor Jesus. E é a esse ângulo que Pedro está contemplando aqui, essa perspectiva de futuro, a salvação preparada para revelar-se no último tempo, ou seja, na volta de Jesus, quando o seu povo será reunido com Ele por toda a eternidade. Na segunda carta, no capítulo 3 da segunda carta, Pedro diz no verso 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então ali não haverá Nero, não haverá império romano, não haverá feras, não haverá gladiadores, não haverá perseguição, não haverá espólio do patrimônio, da herança, não haverá perseguição à família, porque ali habita justiça. É aqui que o apóstolo está se referindo. A salvação preparada para revelar-se no último tempo. Isso traz o quê? Gozo. Uma alegria indescritível, quando ele diz no verso 6, nisto exultais. Alegrem-se. Mas como, pastor, dizer para quem está passando pela situação que esses irmãos estão passando, já descritas aqui, como alegrar? Se pensar numa alegria circunstancial, não tem como. A alegria circunstancial depende de uma circunstância favorável. Pedro não está falando de uma alegria circunstancial. A alegria circunstancial, ela muda de acordo com a circunstância. Pedro está falando da alegria verdadeira, permanente, aquela que o Espírito de Deus gera no coração do crente, que ele chama de exultação. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos, contristados por várias provações. Então ele reconhece que o tempo presente, se necessário, pode acontecer de sermos entristecidos, contristados por várias provações. Isso pode acontecer com você na sua caminhada
cristã. Você não vai encontrar só flores pelo caminho. Você vai encontrar espinhos. Você não vai encontrar só terreno plano para você caminhar. Você vai encontrar terrenos íngremes, difíceis. Você às vezes vai estar no platô, mas às vezes vai estar no vale. Então todos esses tipos de circunstâncias vão acontecer no tempo presente. Isso pode te trazer o que? Entristecimento. Por causa das várias provações. Entretanto, veja o verso 7. Para quê? Então existe um propósito também nessas provações. A preposição para indica isso. Qual o propósito? Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Na prova é que é confirmado o valor da fé. Uma vez um amigo disse para mim, eu estava passando por uma luta grande, sabedoria antiga, mas não é bíblico o termo. Ele disse: a água ganha força na queda. E é exatamente o que Pedro está dizendo, com outras palavras. A tribulação vem para quê? Confirmar o valor da fé. Um valor que excede ao ouro perecível. E pegando aqui um gancho com o apóstolo Pedro na figura do ouro, nós devemos lembrar que o ouro é purificado no fogo. É através de altas temperaturas que as impurezas do metal são perdidas e fica apenas o metal puro, o ouro precioso. Ele usa essa figura muito mais preciosa, ou seja, a fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Então a fé também tem que passar por altas temperaturas. Se o ouro que é perecível passa para que se torne purificado e mais valioso, a fé é muito mais valiosa do que o ouro. Então esse ouro, mesmo apurado por fogo, assim como a fé apurada por fogo, por tribulações, por provações, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O produto final, depois que o ouro passa pelo processo da purificação, é um ouro mais precioso, sem mistura, sem impureza. É assim, a fé, provada e aprovada, vai redundar em louvor, glória e honra a Jesus Cristo, na sua revelação. Jesus que os seus leitores não haviam conhecido. Fisicamente, quando Jesus exerceu seu ministério na terra, eles não tiveram o privilégio que Pedro teve de conhecer Jesus, de caminhar com Jesus, de ouvir Jesus, de ser testemunha do batismo, do ministério, da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus. Seus leitores não tiveram esse privilégio, assim como nós também não. A quem não havendo visto a mais, eles não tinham visto Jesus fisicamente, mas receberam Jesus pela fé, por isso amavam o Senhor Jesus. Bem-aventurado aqueles que não veem e creem, disse Jesus a Tomé. Então nós estamos no meio desses bem-aventurados, porque também não conhecemos Jesus fisicamente, o recebemos pela fé. Então, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, resultais. O crer em Jesus leva à exultação, ou seja, a alegria, que ele chama aqui, alegria indizível e cheia de glória. A alegria do crente não vem de circunstâncias favoráveis, porque as circunstâncias mudam.
A alegria do crente não pode vir quando ele tem dinheiro no banco ou na conta, se ele está com saúde ou não. A alegria do crente, ela tem que vir desse crer em Jesus, desse ter recebido Jesus pela fé. Nisso vem a exultação, porque o fim da fé, e não é que ela vai acabar aqui, é a finalidade dela. O fim da fé, diz ele no verso 9, é a salvação da vossa alma. Então, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, porque a nossa fé é provada. Quando você estiver passando pela prova da fé, não murmure, louve, agradeça. Diz o Senhor: eu não entendo, mas eu não preciso entender. Me dá graça para permanecer, para aceitar, para receber os benefícios dessa prova. Quando falamos de prova, lembramos de Abraão, capítulo 22 de Gênesis. Que prova terrível, difícil. Pega o seu filho, teu único filho, aquele que tu amas, e oferece em holocausto. Você já imaginou uma prova dessa? Abraão não questionou, levantou de madrugada e foi levando Isaac para o altar do sacrifício, para o Monte Moriá. 3 dias de caminhada. O que se passava no coração dele, na mente, a Bíblia não registra. Mas quando nós lemos Hebreus, e Hebreus fala no capítulo 11 da fé de Abraão, que Abraão tinha a fé de que Deus podia trazer Isaac dentre os mortos, porque havia uma promessa feita por Deus. Deus havia prometido dar uma descendência numerosa através daquele filho. Então, quando o servo pergunta, ele fala: olha, fica aqui, espera, eu e o rapaz vamos lá, e havendo adorado, voltaremos. Então, no coração dele, tinha certeza de que Deus ia fazer alguma coisa. Trazer Isaac de volta. E ele trouxe Isaac de volta. Sua fé foi provada e foi aprovada. Então, meus irmãos, a prova da fé não é fácil. Mas nunca murmure. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque a sua fé, se ela estiver sendo provada, é para que ela seja aprovada, para que redunde em glória, louvor e honra a Jesus Cristo, e a finalidade disso é a salvação da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Do verso 10 até o verso 12, Pedro se refere aos profetas do Antigo Testamento, que também não conheceram Jesus. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizavam acerca da graça a vós outros destinada. Então os profetas, eles pesquisaram, eles inquiriram, eles indagaram a respeito da salvação, a salvação que viria àqueles que estavam por vir ainda. Eles investigaram, verso 11, investigando atentamente. Como eles investigaram? Através da Escritura. Eles tinham a revelação, eles tinham a lei de Moisés, eles tinham o Pentateuco. Eles analisavam, eles investigavam as profecias. Então, ao receber a mensagem do Senhor, eles investigavam isso, procurando entender a dimensão daquilo. Certamente muitas coisas eles não entendiam, porque a revelação é progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez, Deus foi revelando aos poucos. Então, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas,
indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Você deve se lembrar de Isaías 53, falando dos sofrimentos de Cristo. Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 66, Isaías fala do servo sofredor e fala das alegrias da salvação. A eles, ou seja, os profetas do Antigo Testamento, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, eles também não conheceram Jesus, eles viveram antes de Jesus. Para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Então aqueles que vivem pós-Jesus, vinda de Jesus, são os privilegiados, porque receberam a pregação do Evangelho, coisas que os anjos anelam percrustar, entender. O termo do grego é interessante porque dá a ideia de alguém estar esticando o pescoço para olhar, para ver. É como se os anjos estivessem esticando o pescoço sobre a igreja para poder entender melhor sobre salvação. Esse é o privilégio que o apóstolo Pedro está dizendo, que esses irmãos que estavam debaixo de perseguição pesada tinham. E esses privilégios envolvem responsabilidades. E a maior responsabilidade é viver vida de santidade. E a partir do verso 13 em diante, ele passa a falar sobre isso, que nós vamos verificar no domingo que vem. Mas eu queria fazer algumas aplicações. Ao longo da exposição fui fazendo algumas, mas quero concluir com algumas aplicações. Primeiro, nenhum de nós tem garantia de viver sombra e água fresca permanente aqui na Terra. É fato que Deus proporciona a nós períodos de sombra e água fresca, mas também vem períodos de lutas. E como eu já disse no início da exposição, nós não sabemos o que espera a nossa igreja, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, num futuro próximo. Sabemos que perseguição virá. Se virá nessa geração, eu não posso afirmar. Mas creio que não demora tanto. Segundo lugar, você deve estar preparado. Como, pastor? Através da leitura da palavra. Lembra do internato, meu irmão, que ao levantar a primeira coisa, o a sós com Deus. Nunca esqueça disso. Isso tem que acompanhar a sua vida durante toda a sua trajetória. E a oração. É através da vivência com a palavra, da leitura, do estudo, da prática da palavra de Deus e da oração que você vai se fortalecer para enfrentar as dificuldades que virão. Terceiro lugar, você, assim como eu, somos privilegiados. Nós temos no coração a chama da viva esperança. Nós estamos marchando para receber a nossa herança. E essa herança é incomparável. Não existe analogias aqui na Terra, porque ela é incorruptível, como diz o apóstolo Pedro. Ela é sem mácula, ela é imarcessível. E ela está reservada num lugar que ninguém pode tocar nela. Reservada no céu, para nós. Então somos mais que vencedores. E essa certeza que deve estar no nosso coração, quando os dias difíceis
vierem e tivermos que enfrentar. Guarde isso bem no seu coração. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar, glorificar e exaltar o teu santo nome, agradecendo ao Senhor por nos permitir este momento de estudo da tua palavra, em nos dar a direção, a unção, a iluminação do teu Espírito para a compreensão. E agora rogamos ao Senhor que a tua palavra habite o nosso coração. Pai, eu quero clamar por esses ex-alunos, Senhor amado, na caminhada deles fora. Alguns estão tão distantes de nós, mas estamos unidos pelo amor do Senhor. Abençoe esses queridos, Senhor. Firma os passos deles a cada dia no caminho da justiça. Fortalece a fé de cada um. Repreenda todo o mal contra a vida deles, contra o lar e a família. E abençoe, dando crescimento na fé, crescimento em santificação, crescendo em exultação, em alegria diante do Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito repouse e permaneça com o teu povo, aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.